Galera, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar dos responsáveis acerca desse fato do produto. E aí, a partir da aula de amanhã, a gente vai retomar nas excludentes de responsabilidade pela atividade de risco e pelo dano causado por esse produto, tá? Então, os responsáveis por esse fato do produto, na ótica abrangente no dispositivo e em exame, respondem os empresários, sejam eles individuais ou empresas, que tiverem os produtos em circulação no que estaria incluído, claro, o comerciante. O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza somente o fabricante, o produtor, um construtor e um incorporador. O comerciante foi excluído dessa via principal porque ele, nas condições de consumo de massa, não tem controle sobre a segurança e a qualidade das mercadorias. Então, ele recebe, por exemplo, os produtos fechados, embalados, enlatados, como ocorre, por exemplo, nos super e hipermercados, né, nas grandes lojas de departamentos e nas drogarias. E assim, os transferem aos seus consumidores. Em suma, o comerciante ele não tem poder para alterar nem controlar essas técnicas de fabricação e produção destes produtos. Zelmo Denari ele vai alertar para nós que, nas palavras dele, ainda que o consumidor tenha adquirido o automóvel da concessionária, o eletrodoméstico da loja de departamento, o medicamento dessa eventual drogaria, a vacina ou o agrotóxico de eventual comerciante, deverá esse consumidor postular seus direitos contra o fabricante do produto, operador econômico, que, em via principal, é o responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores. Enfim, a gente vai discutir isso mais para frente, principalmente na matéria de direito do consumo, mas a gente tem hoje uma solidariedade entre esse comerciante, fornecedor, esse intermediário e o fabricante desse produto. Contudo, pode o comerciante entrar com uma ação de regresso decorrente pela falha nesse produto, mas isso a gente deixa para uma segunda hora. E assim é essa regra, por quê? Porque o fabricante ou produtor de eventual produto é o sujeito mais importante das relações de consumo. É ele quem vai dominar o processo de produção e introduz coisa perigosa no nosso mercado de consumo. Através dele, os produtores chegam às mãos dos distribuidores já preparados, embalados, etc., para o próprio consumo. Então, cabe-lhes, portanto, assumir os riscos de todo o processo de produção e do ciclo do consumo propriamente dito. Então, a gente entende que também, aqui na regra do artigo 13 do Código do Consumidor, de Defesa do Consumidor, pode ser aplicada, pelo menos de uma forma subsidiária, para se evitar que esse empresário comerciante tenha que indenizar ainda quando ele não tenha concorrido para o dano, o comerciante ele não pode ser responsabilizado em via principal, salvo quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. E o produto for fornecido sem identificação clara de quem seria o seu fabricante, produtor, construtor ou importador, ou, hipótese mais comum, quando é o caso, por exemplo, do comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Mas como eu falei para vocês, hoje em dia existe uma solidariedade, mas isso a gente vai discutir depois. Galera, eu falei que ia falar na próxima aula acerca das excludentes daqui, da questão pela atividade do risco e pelo dano causado por produto, mas eu vou aproveitar porque o vídeo ficou curto e vou trabalhar aqui de uma forma sintética esses elementos, tá? Primeiro, a gente tem que destacar que, mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável o nexo causal, como eu já falei para vocês. Então, essa é a regra universal e essa regra é quase absoluta e ela só é excepcionalizada nos raros casos em que a responsabilidade é fundada no caso de risco integral, o que não ocorre no dispositivo que a gente está estudando hoje. Então, existindo relação de causa e efeito, vai ocorrer a exoneração da responsabilidade. Então, a gente se questiona, quando o empresário poderá afastar o seu dever de indenizar pelo fato do produto ou do serviço. Então, tal como no Código de Defesa do Consumidor, a principal causa da exclusão de responsabilidade do empresário será a inexistência desse defeito que está sendo pleiteado. Então, se o produto ou serviço não tem defeito, obviamente não haverá causa não imputável, aliás, não existirá uma causa possível para você pedir alguma coisa. Então, não haverá relação de causalidade entre o dano e a atividade empresarial quando inexiste defeito. O dano terá decorrido de outra causa não imputável ao fornecedor de serviço ou fabricante desse produto. Mas, se o defeito existir e dele decorrer o próprio dano, não poderá o empresário alegar uma imprevisibilidade nem a inevitabilidade para se eximir desse dever de indenizar.
Então, a gente tem aqui o que a gente chama de fortuito interno. Lembre-se que a gente já estudou fortuito interno e aqui a gente tem o fortuito interno. Então, o empresário ele não pode alegar a imprevisibilidade nem a inevitabilidade quando surge esse defeito, beleza? Isso, como a gente já sabe, o caso fortuito interno, ele não afasta a responsabilidade do agente, ou seja, aqui no empresário ele não vai afastar a responsabilidade do empresário. Só para relembrá-los, né? O que a gente entende por fortuito interno? Na realidade, o fortuito interno, o fato imprevisível e por isso inevitável, ocorrido no momento da fabricação do produto. Esse fortuito interno, ele não exclui a responsabilidade do fornecedor, por quê? Porque faz parte da sua atividade e vai ligar aos riscos do empreendimento, submetendo-se a uma noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Então, vale dizer que se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo, não importa saber o motivo que determinou o defeito. O fornecedor ele sempre será responsável pelas suas consequências, ainda que essa consequência seja decorrente, por exemplo, de um fato imprevisível e um fato inevitável. O mesmo, como vocês bem já sabem, não ocorre no caso do fortuito externo. Por quê? Porque o fortuito externo, vale relembrar para vocês, que ele é entendido como aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor. Absolutamente, portanto, desculpa balançar a tela aí, absolutamente estranho ao produto ou ao serviço, então, via de regra, o caso fortuito externo ele é ocorrido posterior ao momento da fabricação ou da formulação deste produto. Nesse caso de responsabilidade, de caso fortuito externo, nem se pode falar em defeito do produto, o que a rigor já estaria abrangido pela primeira excludente examinada, que é a inexistência do defeito. Um outro ponto que existe, e é uma possibilidade de excludente de dever de indenizar nos casos do fato do produto, é o fato exclusivo da vítima ou de terceiro, e é igualmente causa de exclusão do nexo causal equiparável à força maior, como a gente já estudou também aqui, lá quando a gente estava trabalhando a questão do nexo de causalidade. Por isso que eu falo para vocês que nexo de causalidade, no meu ponto de vista, é a coisa mais importante hoje na nossa responsabilidade civil. Então, tem que ter aí em mente todos os elementos do nexo de causalidade, principalmente seus excludentes, tá? Vai se falar de fato exclusivo da vítima e não culpa exclusiva da vítima, novamente, fato exclusivo da vítima, quando sua conduta se erige em causa direta e determinante do evento, de modo a não ser possível apontar qualquer defeito no produto como ensejador, como fato ensejador ali da sua ocorrência. Então, se o comportamento desse usuário, desse produto, é a única causa do acidente, não há como responsabilizar o produtor ou fornecedor por ausência de um elemento fundamental na nossa responsabilidade objetiva ou subjetiva, que é qual? Esse nexo de causalidade entre a atividade e o dano. É a ponte que vai ligar o dano a essa atividade, tá? Então é o caso, por exemplo, de um motorista que provoca um acidente automobilístico por sua exclusiva imprudência ou sua exclusiva negligência ou do indivíduo que faz o uso do medicamento, por exemplo, também de doses inadequadas e contrariando prescrição médica e assim por diante. Nesse caso, a gente tem o fato exclusivo da vítima. Então não há como responsabilizar, por exemplo, o fabricante de um eventual automóvel, nem o fornecedor do medicamento, porque o dano ele não foi causado por defeito do produto, mas sim pela conduta da vítima. Então, inexiste nesses casos a relação, a nossa pontezinha, entre o prejuízo sofrido pelo usuário e a atividade do produtor ou fornecedor. E esses princípios também são aplicáveis ao fato exclusivo de terceiro. Nesse caso do fato exclusivo de terceiro, será preciso, por exemplo, que o acidente não decorra do defeito do produto. Então, a conduta exclusiva do terceiro faz desaparecer para nós a relação de causalidade, a ponte, entre o defeito do produto e o evento danoso, erigindo-se uma causa superveniente que, por si só, produz o resultado. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se a enfermeira, por descuido ou intencionalmente, aplica o medicamento errado no paciente ou em uma dose excessiva, por exemplo, causando-lhe a morte, não haverá responsabilidade alguma do fornecedor desse medicamento. Por quê? Porque o acidente ele não decorreu do defeito do produto, mas sim da exclusiva conduta da enfermeira, caso em que deverá responder o hospital por defeito do produto. Galera,
Obrigado. A gente tem mais algumas considerações para fazer acerca do risco. Agora a gente vai falar do risco do desenvolvimento. Só que vou finalizar por aqui, para não ficar uma aula muito extensa. Queria agradecer vocês enormemente por estar acompanhando a aula, por estar dando feedbacks, enfim. É, a gente está se esforçando o máximo possível para dar uma aula de qualidade para vocês, mesmo né, diante dessa pandemia. Reconheço muito o esforço de todos e todas também aí, e convido novamente vocês para comparecerem à nossa live lá hoje da professora Luciana, com o Jean, professor Jean, que é mestrando na USP, enfim, para a gente trocar uma ideia e, bem, sempre é bom também revê-los de uma maneira ao vivo, mesmo que de forma remota, pelo menos a gente mata um pouco da saudade. Muito obrigado, como sempre. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, enfim. Para quem é do YouTube e não é meu aluno direto, vamos dizer assim, podem enviar perguntas também aqui nos comentários dos vídeos. A gente está batendo quase 2.000 visualizações em 2 meses, o que é algo totalmente surpreendente para mim, mas de qualquer maneira, sempre aparecem algumas pessoas de fora da Dom Bosco para fazer questionamentos e a gente sempre responde, é claro. Já que a gente vive num momento de pandemia, tudo que a gente pode fazer, o mínimo, aliás, é conseguir ajudar um ou outro, ou outros, né? Então, muito obrigado sempre, fiquem todos bem, se cuidem e até a próxima, no caso, hoje é noite. Valeu!